Hoje o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês sobre o templo. Mas você, olhando essa imagem aí, você vai ter o mesmo problema que eu tive de noite lá. Depois eu vou compartilhar o que Deus fez comigo. Lá em Mateus 21, verso 12, diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Dura essa palavra, né? Jesus chega lá no templo e lá em João 2,15 vai falar que ele fez uma zorrague, um chicote. E a gente olha para Jesus e vê aquela figura doce, amável. É difícil ver um Jesus desse jeito. E o Espírito Santo me acordou de noite. Aliás, a hora que eu estava dormindo assim, ele começou a falar comigo. E ele me perguntou, por que Jesus fez isso lá no templo? E eu mandei uma resposta teológica. Aí o Senhor fez a segunda pergunta. Quando ele fez a segunda pergunta, eu vi que eu estava errado. Será que Jesus estava preocupado com o prédio, com as construções, ou com a estética daquele prédio? Lá do templo? Aí eu falei, minha resposta primeira está errada. Porque senão ele não faria essa segunda pergunta para mim. E eu verifiquei que estava errado. É óbvio que Jesus não estava preocupado com aquele prédio. Tanto que depois ele falou, isso aqui vai ser destruído, irmãos. Isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Então ele estava falando de outra coisa. Não era da construção. E logo em seguida o que aconteceu? Vieram a ele no templo, cego, coxo, e ele os curou. Então a gente pode ver claramente que o Senhor está falando da nossa vida, do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, e não de um prédio. Nós pegamos uma herança, né, dos nossos pais, que o templo era o lugar santo, né? Que o templo era o lugar onde Deus estava. A gente saía do templo e ia fazer tudo errado, né? No carnaval a gente saía, aprontava, depois chegava na quarta-feira de cinza, alguém passava uma cinza, estava resolvido o meu problema. Mas o que o Senhor está fazendo aqui, irmãos, é nos chamando para um novo tempo. Um novo tempo onde nós vamos ter um compromisso com o Senhor, com esse templo, que somos nós. E eu fiquei perguntando ao Senhor, eu falei assim, né, conversando com Deus, eu falei assim, Jesus, ele está preocupado com o nosso templo. Ele está preocupado com as enfermidades que nós temos. Levado, sem precisar estar levando essas enfermidades. É verdade que o Senhor usa tudo isso para o nosso crescimento, irmãos. Mas tem prova na nossa vida que não acaba. Tem prova que não tem fim. E esse problema não está com o Senhor, está conosco. Eu vejo irmãos, às vezes, na mesma prova, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. E eu falo, Senhor, Ele ama o Senhor como eu. Ele te busca. E o que está errado com ele? É que ele não é aprovado quando vem a prova. Hoje a escola não reprova mais, né? É uma pena. O menino passa de um ano para o outro, sem saber. Antigamente não, você voltava. Eu lembro na quarta série, a professora era amiga da minha irmã, foi lá e falou assim, Robert tem a mínima condição de sair da quarta série.
Ela falou, eu vou fazer um negócio, eu vou passar ele, mas você faz ele fazer a admissão, que na época era a 5ª série. Aí eu fui fazer a admissão. Foi muito bom para mim, ali parece ter um clique na minha vida, e a minha vida mudou. Passei do último para ser um dos primeiros alunos. Por quê? Porque eu tomei uma atitude. Eu resolvi mudar de vida. Eu resolvi deixar ser aquela pessoa que eu era, que não estudava, para ser um estudioso. Passei a tirar boas notas. E com a nossa vida espiritual, com o nosso corpo, a gente tem que fazer a mesma coisa. E é interessante que esse ato de Jesus aí gerou um louvor nas crianças. E Jesus falou assim, ó, eles foram lá repreender, Jesus, olha o que estão falando, ele falou, não, é dali que vem o perfeito louvor. Hoje de manhã eu estava olhando umas coisas na internet e de repente caiu um vídeo no meu, lá onde eu estava olhando. E era muito interessante que esse vídeo, não sei se vocês viram ele, chega um homem, ele olha no espelho assim, ele se vê criancinha. Aí ele olha uma loja assim, um vidro grande, e ele vê a criancinha lá. Ele é a criancinha. Aí ele começa a dançar. Aí a criancinha começa a dançar. Aí ele começa a pular. Aí vai chegando um, vai chegando o outro. E eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, nós perdemos isso. Nós perdemos isso. Eu vi as mulheres dançando aqui, eu não dancei porque eu tô com a tornozeleira hoje. Não é da justiça não, mas é... Eu torci meu pé, aqui, chegando aqui na segunda-feira. Mas nós deveríamos estar todos aqui na frente naquela hora que o Espírito nos levantou para adorar o Senhor com danças. Mas nós não somos mais aquelas criancinhas. O Senhor fala, se você não se tornar uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. Deus ama criancinhas. E há uma criancinha dentro de você que você está sufocando ela. Deixa ela sair para fora. Então o que suja? Os nossos pecados sujam o nosso corpo? Suja. Os nossos desejos carnais? Também. As nossas ações e omissões? Sim. Às vezes a gente age e não era para agir. Às vezes o Senhor fala, vai lá e age. A gente fala, eu não, sou tão tímido, não, tenho vergonha. Não é assim? Ou é só comigo? Uma vez o Senhor me pediu um negócio, eu demorei 3 anos para obedecê-lo. Sabe, nós precisamos voltar a ser criança. Criança está lá em cima do muro, você fala, pode saltar que eu te seguro. Ela pula lá de cima em você. A criança confia no Senhor, ela tem essa disponibilidade de ouvir o que o pai está falando e falar, assim, eu vou fazer isso, porque meu pai me ama, meu pai quer o meu bem. A nossa independência de Deus, talvez esse seja o maior pecado da igreja hoje. Meu pecado, seu pecado. A gente quer consultar a Deus para grandes coisas. Com quem eu vou casar? Aí a gente vai, né? Chora, jejua. Será que é esse? Será que é essa, Senhor? Mas aí a gente vê Paulo falando assim, orar em todo o tempo. Eu falei, mas como é que Paulo ora o tempo todo? Sabe por quê? Porque Paulo conversava com o Senhor as pequeninas coisas. Senhor, me ajuda aqui na cozinha a fazer esse arroz gostoso para minha família. Senhor, eu vou trocar um sapato, me ajuda a escolher o melhor e com preço melhor. Se você começa a pegar esse hábito de conversar com o Senhor, né? Hoje de manhã eu sempre conto isso porque se tornou um hábito na minha vida. Eu pergunto para o Senhor, Senhor, qual o caminho que eu vou para a comunidade? Eu tenho 3 caminhos para vir para cá. Todos chegam aqui. Mas tem um que eu vou vir em paz.
é o caminho que o Senhor me indicar. Na hora que eu estou saindo da minha garagem, eu faço essa oração. Senhor, por onde que eu vou? Irmãos, vem uma paz falando assim, vai ali, passa pela Savassi. Ah, não, passa pela Contorno. Não, hoje você vai passar pela Bandeirantes. E tem dia que eu chego aqui na quarta-feira de manhã, o pessoal fala, você chegou mais cedo e eu saí mais atrasado. Por quê? Porque eu perguntei ao Senhor, Ele me mostrou um caminho que estava liberado. É um caminho de paz, irmãos. É um caminho que você começa a depender do Senhor para as pequenas coisas. Nós começamos a viver aquele pensamento antigo, né? Não, consulta, não incomoda Deus, não. Não era assim que eles falavam para a gente? Ah, você fica falando com Deus essas pequenas coisas. É isso que é orar o tempo todo. É ter essa comunhão, momento a momento com o Senhor. Irmãos, eu estava ali adorando e o Senhor passeava no nosso meio. Eu vi assim a alegria do Senhor estar aqui com a gente. Nós não podemos perder isso. E a igreja enche depois de 10h30, eu não entendo isso. Você ainda não provou o que Deus tem na adoração para você ainda, meu irmão, se você está fazendo isso. Pede ao Senhor, fala, Senhor, me mostra o que é adoração. Me mostra o que é adorar o Senhor. O que acontece nesse momento. É um momento onde nós, irmãos, eu sinto tão bem na adoração. Sexta-feira eu estava aqui, acho que foi eu e o Márcio e o Rafael. O resto, tudo era mulher que estava aqui na sexta-feira. Foi bom demais, a gente adorando junto aqui, as mulheres orando, intercedendo pelos maridos que estavam lá nos legionários. Foi uma bênção. Outra coisa, falta de zelo com o nosso corpo. Né? Vou comer. Eles falam que crente não bebe não, mas come. Parece quando você vai lá fazer um orçamento para casamento, a casa que faz, né, tudo. Eles falam, você é crente? Ah, então eu vou aumentar o preço aqui da refeição, aqui, porque vocês comem demais. Irmãos, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Começa a jejuar mais. Começa a falar com o Senhor. Eu sei, irmãos, que tem algumas pessoas que têm um problema hormonal. A gente entende isso. Mas, no geral, o crente come demais. Temos que mudar esse hábito da nossa vida. Efésios 5, 19 e 20 fala assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Mão suja o templo. Impureza de pensamentos. Só pensa mal o que é dos outros. Lascívia, tudo tem uma conotação sexual do que está acontecendo. Né? Como é que chama aquele psicólogo lá, o Freud? Tudo, ele está ligado no sexo, porque ele tinha problema com lascívia. Idolatria. Engraçado, né? Idolatria da carne. Eu achava que era do espírito. Não, é a carne. É a carne que elege alguém para estar no lugar de Deus na nossa vida. Muitos é o filho, muitos é o esposo, a esposa, muitos são o trabalho, o cargo na igreja, idolatria. Precisamos tirar isso, vencer essas coisas. Feitiçaria. Ah, não, lá em casa a Bíblia fica aberta no Salmo 91. O que é isso? Feitiçaria. Está usando um símbolo de Deus para fazer feitiçaria. Ir para o monte orar contra outra pessoa. Uma vez encontrei um irmão e falou assim, rapaz, eu levei lá o nome do meu vizinho, que ficava me atazanando. Levei no monte. No outro dia teve um desastre de carro. A mão foi... Falei, feitiçaria.
Cuidado, irmão, com que a nossa boca foi feita para abençoar. Depois que você foi convertido, que o evangelho entrou dentro de você, ele tem que gerar isso. Inimizades. Fica fazendo entre o irmão. Eu fui teve um pastor da Austrália lá em casa, e um irmão dentro da igreja começou a minar ele. E o cara era o cara mais rico da igreja. E minou tanto que o pastor teve que sair da igreja. Aí eu perguntei, e o irmão, como é que ele está? Ele falou assim, em 1 ano ele morreu. Cuidado, querido. Sabe como é que você mina uma pessoa? A piedade é uma bênção, mas, hora que entra o mas, pode saber, você está querendo destruir a vida da piedade. Porfia, ciúmes. Ah não, pastor é meu chegado. Tem ciúme do pastor? O que é isso? Sexta eu estava aqui com as mulheres, Deus colocou um negócio no meu coração, assim, muito forte. Às vezes o pastor sobe aqui, ele está falando da parte de Deus, é uma bênção que ele está falando. E as mulheres olham para ele e falam assim, meu marido podia ser assim. E os olhos até vibram. Você acha que seu marido não está observando isso, não? Quando lá na sua casa você fica, porque o pastor, sabe? Porque o pastor. Não, você tem marido, seu marido é que é seu pastor. Sabe? Não acha que o homem está vendo, não. Aí o homem vai endurecendo o coração, endurecendo, e você fala, esse homem é uma desgraça. Esse homem é um cavalo. Mas esquece que você provocou aquilo. Colaborou por isso. Mulheres, se arrependam disso. Iras. Tem umas pessoas que explodem. E eu tenho que tomar cuidado com isso. Meu sangue italiano é Itália. Sabe? Se o Espírito de Deus não me ajuda, eu estou lascado. Se a graça de Deus não me favorece. Tinha um vizinho meu lá que chamava ele de vulcão. Sabe? Prestes, qualquer hora explode, o cara ia ficando vermelho assim, e eu falava, vai explodir, vai explodir. Obra da carne, discórdia, dissensões, facção, fica dividindo. Eu sou disso, eu não vou naquilo, eu vou aquilo outro. Quem que vai pregar hoje? É o fulano? Não, não vou não. É a fulana. Ih, não, aí não. Irmão, todos que sobem aqui, pode ser o Zé Carroceiro ali da rua. Se ele subiu aqui, porque Deus tem alguma coisa para falar ao teu coração. Seja humilde e receba a palavra de Deus, que você vai ser edificado. Invejas. Meu querido, isso é um negócio que está. Eu sou o melhor pregador do que ele. Não sei o que esse cara está fazendo aí. Não sei o que está dirigindo a igreja a casa, eu sou melhor do que ele. Bebedices, glutonarias, né? Falei. Coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não, sabe, é porque tem aqueles negócios que a gente dá aquela escorregada. E sempre quando vem aquela tentação, eu escorrego. E a gente começa a justificar o pecado na nossa vida. Fala, não, é só dessa vez. Mas Deus tem uma solução para nós. Mas o fruto do Espírito é amor. Você vai ver que essas sementinhas, esses gomos desse fruto, anula todos aqueles pecados. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Para que a lei serve?
para eu reconhecer o meu pecado. Tem gente que fala assim, não, eu só leio o Novo Testamento. Você está lascado, meu amigo. Porque você precisa ler o Velho Testamento e falar isso aí que Deus pensa a respeito do meu pecado. Porque no Novo Testamento, não, o Senhor vem, Ele resolve o problema do seu pecado, é o período da graça. E agora ainda inventaram a hipergraça, né? Que Jesus já pagou o preço do pecado, então você pode pecar à vontade. Meu Deus, irmãos, que isso? Domínio próprio, mansidão, quanto a essas coisas não há lei. E essas coisas estão acima do pecado. Há uma briga interior nosso. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É isso que a nossa carne tem. Sabe aqueles pecados lá da carne? Um dia eu estava lendo ele, falando, esse aqui eu não tenho, esse aqui eu não estou com problema nesse, esse aqui eu tenho uma tentação, esse aqui eu estou bem e tal. Aí no frigir dos ovos eu estava bem na história. Aí o Espírito de Deus falou assim, meu filho, isso aí está tudo dormindo dentro do seu coração. Só esperando um estímulo para ele brotar. Eu falei, misericórdia. Misericórdia. Quando você vê um homem de Deus caindo lá, não olha e critica, não. Eu sempre, quando eu vejo um homem de Deus cair, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque a minha carne e a minha alma é igual daquele homem. Tem misericórdia de mim. Me ajuda a depender mais da sua graça. A depender do seu favor. E é isso aqui, queridos, Vocês já viram a oração do viciado em álcool? O que ele ora todo dia, de manhã? Ele fala assim, hoje eu não beberei. Hoje eu não vou provar a bebida alcoólica. Aí ele passa aquele dia, ele anota lá, mais um dia. Nós devemos fazer a mesma coisa, meu irmão. Levantar de manhã e falar, Senhor, com a tua graça, com o teu favor, eu não vou pecar hoje. Fazer disso uma prática para nós. A oração lá do Pai Nosso nos ensina, não nos deixe cair em tentação. É essa a nossa luta. Mas eu vou mostrar para vocês que tem uma maneira da gente estar melhor. Então, como solução que o Senhor apresenta na sua palavra, fazer morrer os nossos desejos carnais. Mas como é que é isso? Irmãos, para você vencer isso, é você buscar de Deus os sonhos dele para você. O que Deus sonha? Aí você vai parar de ter os seus sonhos para ter os sonhos de Deus. É muito fácil. Fácil assim. Depois que você embala no negócio. Mas até embalar é essa luta diária. Abandonar o pecado, não brincar com o pecado. As pessoas estão confundindo aquele versículo. Resistir ao pecado, é assim? Não. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. E o pecado? Foge dele. Sebo nas canelas. Eu tinha um pastor amigo meu que ele estava lá no gabinete dele, então a moça sentou, pediu para ter um momento com ele, a secretária entrou com a moça. Aí ela sentou e ele tinha os olhos verdes, né? Aí ela sentou e falou assim, pastor, você tem os olhos tão lindos. Ele falou, só um minutinho. Foi lá, falou com a secretária dele, põe essa mulher para fora e diga para ela que nunca mais eu a atenderei. Ela pode se converter, reconverter, eu nunca mais atendo. Aí a moça vê isso, mas que isso, o senhor está pensando mal de mim, pastor? Não, estou pensando mal de mim mesmo. É simples assim, irmãos. Eu vi um irmão dando testemunho, que ele prosperou, estava com um carrão importado assim,
Aí ele parou, passou umas moças desfilando e olhando para o carro dele assim, né, com aquele olhar, né? E ele falou, Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu saio dessa? Aí ele falou assim, aí Deus falou com ele, enfia o dedo no nariz. Aí ele começou a cutucar o nariz. Aí a moça falou, irmão, você vai usar a ferramenta que você tem. É fácil. Conhecer e seguir os seus chamados. Quem aqui não conhece qual o propósito de Deus na sua vida? Tem alguém aqui? Deixa eu ver. Seja honesto. Você sabe para que Deus te chamou? Olha lá. Algumas pessoas honestas aqui, ainda bem. Glória a Deus. Busque do Senhor, meu querido. O seu chamado está ligado com aquilo que você tem paixão para fazer. O Deus vai colocar no seu coração uma paixão para alguma coisa. Que seja para limpar o banco da igreja, você vai fazer aquilo. Ó, que você terminar, aleluia, glória a Deus, limpei os bancos da igreja, tá, os meus irmãos vão sentar num lugar limpinho. Descobriu o chamado. E você acha que chegando lá no céu, o irmão que limpa o banco vai chegar perto de mim, diante de Deus, e falar assim, o pastor Robert fez mais coisas que ele. Ele falou, não, você fez muito mais. Mas o pastor pregava, converteu centenas com ele. Mas você fez melhor, você fez com amor. Às vezes o Robert não fez com amor. Comunhão genuína com os irmãos. Onde você vai ter isso, meu irmão? Lá na sua igreja casa. Se você não está numa igreja casa, você está perigando cair em pecado. Você quer ver a piedade? Alguém chega para você, piedade, fala assim, eu vou dar um tempo de ir na igreja casa, tá? Sabe como é que eu chamo isso? Licença para pecar. É verdade isso ou não é? Licença para pecar. Não vou congregar com os irmãos. Tem uns irmãos chatos demais, mas aquele irmão chato está lá para tratar o seu caráter, meu irmão. Aquele irmãozinho que você fala, misericórdia, está lá para tratar o seu caráter. Porque você precisa ter o caráter de Cristo. Como é que é o caráter de Cristo? Lê Mateus 5, 6 e 7. Ele está descrevendo o caráter dele. Se você estiver refletindo aquilo, você está bem na fita. Não está? Começa a clamar ao Senhor. Então a comunhão vai te ajudar. Buscar ser cheio do Espírito. Irmão, tem comunhão, tem reunião própria para isso. Quando o mover do Espírito está na adoração, fala, Senhor, batiza-me com teu Espírito nessa manhã. O Senhor está aqui, eu posso apalpar o Senhor aqui nesse lugar. É isso que vai te ajudar, meu querido. Não é a sua força própria. Já tinha falado sobre isso, sonhar os sonhos de Deus. Estudar, meditar e praticar a palavra. Praticar a palavra é obedecer. Muitos de nós estão com problema nisso aí. Sabe por quê? Porque você acha que você vai obedecer para agradar o Senhor. Mas a obediência é fruto do Evangelho na sua vida, meu irmão. Não é uma causa para o Evangelho estar, mas é o fruto. O Evangelho entrou dentro de você, te mudou, te deu um novo nascimento. Aí você vai ter prazer em obedecer a Deus. Sabe quando o Senhor fala com você assim... você está apertado? Tô, esse mês finança está ruim. Pois é, você vai tirar R$1.000 e dar para aquele irmão ali. Você fala, Senhor, esse é o mês que eu não podia. Aí de repente vem a unção do Espírito dentro de você. Você fala, eu vou lá entregar os R$1.000. E eu sei que, eu conheço o meu Deus. Eu sei que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Parece que esse troço está contradizendo, né? Se eu vivo no Espírito, por que eu não ando no Espírito? Eu vivo no Espírito porque eu nasci de novo. Pegaram isso aí? Eu ando no Espírito quando eu me disponho a caminhar com Ele. Quando eu me disponho a ouvir o que Ele está falando comigo. Essa semana ouvi uma pessoa falar, mas meu coração se moeu. Ela falou assim, Deus não fala comigo. Eu falei, como? Que o pai não fala com o filho? Isso é impossível de acontecer. Você pode ter colocado muita coisa dentro do seu ouvido e do seu coração que está impedindo você ouvir a voz do Senhor. Mas Ele fala com todo filho dele. Senão ele seria um pai relapso. E meu Deus não é um pai relapso. O nosso Deus não é um pai relapso. É um pai amoroso. É um pai bondoso. É um pai que quer o seu bem. Que quer ter essa comunhão contigo. Essa aqui, meu irmão, talvez seja o maior engano que está dentro da igreja, dentro da nossa irmandade. Alguns irmãos estão vivendo na árvore do conhecimento do bem e do mal. E põe na sua cabeça assim, eu vou praticar o bem. É ruim, irmãos. Hã? É ruim ou é bom praticar o bem? Depende. Porque a raiz dessa árvore é a mesma. É uma raiz ruim. Então, todo bem que você pratica ligado a essa árvore vai gerar alguma coisa ruim em você. Vai gerar uma insatisfação. Porque você vai sentir que quando pratica o bem, você não está fazendo a vontade de Deus. Por quê, irmãos? Eu conheço homens incrédulos que é mais honesto que muito cristão que eu conheço. Eu conheço homem incrédulo que tem um caráter libado mais do que muitos irmãos. Isso não significa absolutamente nada. Significa que ele vai colher alguma coisa boa na vida dele. Mas o que Deus tem para mim e para você é a árvore da vida. Ali não tem lei, ali tem graça. Ali não tem eu lutando contra o pecado, tem a graça do Senhor te ajudando. Essa árvore é a árvore do Espírito de Deus, você tem que se linkar a ela, você tem que ir através de Jesus, se arrepender dos seus pecados e falar, Senhor, eu quero viver nessa árvore. Sabe, eu sempre achei esse celular ali, brincadeira, irmão, é meu. Achei esse celular ali e abri aqui e vi a fotografia do Fábio. Aí eu olho e falo assim, gente, é do Fábio. O que a lei manda eu fazer? Devolver para o Fábio. Correto? Está errado isso? Não, está certo. Mas eu vou na árvore da vida, eu falo, Senhor, isso aqui é do Fábio. O que eu tenho que fazer? Senhor, você vai lá, vai trocar a capa. E olha, esse celular aqui está até ultrapassado. Você vai comprar um mais novo para ele. Entende? A árvore da vida, ela é muito superior à árvore do conhecimento do bem e do mal. Você precisa viver nessa árvore. Você precisa dar fruto nesta árvore. Porque a outra árvore é um fruto podre. Eu tinha um conhecido que eu admirava muito ele fazia muitas coisas para os outros. E eu era pequeno, eu via ele ajudando fulano, ajudando ciclano. E o projeto de minha vida era ser igual a essa pessoa. Aí eu cresci um dia e tal, e eu andando com essa pessoa no carro,
Ele falou assim, você sabe por que eu ajudo muitas pessoas? E eu fiquei admirado, falei, qual que será o motivo, né? Ele falou assim, porque todas as pessoas que eu ajudo ficam me devendo um favor. Ô, irmãos, foi igual jogar um balde de água fria. Eu falei assim, era o meu plano de vida. Ah, foi do conhecimento bem. Ele está fazendo bem para um monte de pessoas, mas a intenção era má. Aí eu fui para o Senhor, falei, Senhor. Aí o Senhor falou assim, tudo que você fizer, que não for por amor, é na raiz ruim. O que você fizer por amor tem que ser sem segundas intenções. Tem que te custar alguma coisa. Ah, eu vou fazer uma visita, custa, irmão. Você podia estar fazendo outra coisa. Ah, eu vou lá orar com os irmãos, vai te custar alguma coisa. Eu vou no culto domingo de manhã adorar o Senhor, vai te custar alguma coisa. Que aqui você vai ouvir palavras que você vai sair assim, ai, meu lombo está doendo. Ele rindo, me bateu com o chicote nas minhas costas. E eu ria também, agora que eu estou sentindo a dor. Lá, na hora que você começar a meditar nisso que eu estou falando, que vai doer. Romanos 6,19, falando a respeito do pecado. Tratado de pecado está em Romanos. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza, da maldade, para a maldade, da maldade para a maldade. Olha que coisa horrorosa. Assim oferecei agora os vossos membros para serem a justiça para a santificação. O que você está falando? Que você e eu temos que tomar uma decisão. De pegar esse templo e falar, Senhor, eu quero me consagrar ao Senhor hoje. Senhor, eu quero que o Senhor entre aqui nesse templo aqui, com aquele chicote, tira tudo que não presta. Senhor, eu estou aqui fazendo uma nova aliança com o Senhor, de limpar essa casa, para o teu Santo Espírito, ó, que estiver habitando em mim, ele não vai entristecer, ele vai se alegrar. Lembra lá? Não entristeçais o Espírito de Deus? Meu querido, você vai ter experiências com Deus, dormindo, você vai ter experiências com Deus acordado. Você vai conhecer o Deus do amor que te chamou, que te escolheu para habitar num lugar maravilhoso, que Ele preparou para Jesus, mas Ele falou assim, ó, tudo que eu preparei para o meu filho eu vou distribuir com vocês. Vocês vão ser co-herdeiros com Cristo. Amém, irmãos?